Em tempos de coronavírus, uma das preocupações que surge é a seguinte: será que o uso do ar-condicionado pode potencializar a propagação desse vírus? Quem tem as informações para a gente vai esclarecer isso é o Abraão Barbosa, o Dr. Frio, CEO aí da empresa que vai falar agora aqui com a gente e tem todas as informações. Abraão, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para falar com a gente. Eu que agradeço, Rafael, pelo convite. E realmente é um momento em que precisamos estar muito atentos aos problemas respiratórios, né? O ar-condicionado ele já é presente no dia a dia de todos nós brasileiros, mas eu acredito que o grande aprendizado que nós temos com a Covid-19 é que a forma com que nós tratávamos a nossa saúde precisa mudar. E o ar-condicionado, sem dúvida, se não tiver os cuidados necessários, ele pode potencializar os riscos respiratórios. E por quê, Rafael? É muito simples. O sistema de condicionamento de ar, ele retira o calor do ambiente e, junto com o calor do ambiente, ele retira todas aquelas partículas que estão suspensas no ar. Fungos, mofos, bactérias. E isso pode, sim, potencializar os riscos respiratórios, né? Principalmente aquelas pessoas que estão naquela faixa de risco, idosos, pessoas que já têm uma baixa imunidade ou que já têm uma pretensão a um problema respiratório, elas precisam realmente estarem atentas a esses cuidados. E eu até aconselho, Rafael, principalmente agora, né, que todos estão trabalhando home office, as pessoas estão mais no seu ambiente interno, se essa pessoa tem dúvidas quanto à higienização do seu equipamento, se ela nem lembra quando ela fez a última higienização, o melhor é até mesmo que ela não utilize o ar-condicionado, né? Porque isso pode, sim, potencializar esses problemas no qual eu citei e desencadear sérios problemas respiratórios, como sinusite, alergia, potencializar ainda mais os problemas de gripes, né? E ela ficar suscetível aí ao vírus Covid-19, que tem sido realmente aí tem assustado, né? Milhares de brasileiros aí, por onde quer que nós andamos, estamos vendo aí as pessoas assustadas. Abraão, muito se fala da transmissão desse vírus em relação ao toque, porque ele é muito ligado ali àquelas gotículas, quando você pega um celular ou você pega um controle, por exemplo, no caso de um ar-condicionado, mas existem muitas empresas que têm aquele ar-condicionado central, aquele grande. Nesse caso, eu já vi alguns pontos onde eles reduziram o uso com medo dessa transmissão. Nesse caso que você está falando, a transmissão ela corre pelo contato ali, ficar alojado naquele ar-condicionado local, e não por aquela transmissão de encanamento e tudo mais. Exatamente, Rafael. O que a gente precisa separar, né, não é que o ar-condicionado ele vai ser aí o agente transmissor, né? Não é que o ar-condicionado ele vai transmitir, vai levar esse vírus. O que acontece é assim, ele vai potencializar o risco para as pessoas que estão nesse ambiente, tá? Porque você citou aí empresas, né, que tem aqueles sistemas centrais, que são sistemas dotados. Existe até lei que obriga as empresas a realizar as manutenções. Uma lei, a Lei 13.589, que infelizmente, Rafael, muitas empresas acabam negligenciando, né, essa lei e não realizam essas manutenções. Então, você tem pessoas em ambientes coletivos onde você tem um grande risco de contaminação e de proliferação desses problemas respiratórios. Inclusive, Rafael, existe uma bactéria chamada legionela que ela pode levar uma pessoa a óbito, né? Em 98, nós tivemos um caso do então ministro Sérgio Mota, que ele faleceu e foi diagnosticado que a causa foi a falta de manutenção e higienização do sistema de condicionamento de ar, o que levou ele a óbito, né? E foi diagnosticado que a causa foi a legionela, uma bactéria realmente letal e que mata milhares de pessoas em todo o mundo. O problema é que, assim, nós estamos falando muito da Covid-19 e esquecendo que existem inúmeros outros fatores que podem desencadear, sim, a proliferação de outros problemas respiratórios, tornando as pessoas mais suscetíveis a contraírem o vírus, né? Porque se você tem uma baixa imunidade, se a tua imunidade ela está baixa, ou seja, você fica mais suscetível a contrair esse vírus. Abraão, vamos bater nessa tecla mais uma vez, então. O problema não é usar o ar-condicionado, o problema é não higienizar e não cuidar do equipamento como ele deve. Aí a gente entra num risco que é muito pior. Perfeito, perfeito, porque aí você passa, né, a ter um ambiente insalubre
E esse ambiente, sim, você imagina, hoje as pessoas estão trancadas dentro das suas casas. E a pergunta é, como é que está o ar lá dentro? Será que existe uma qualidade desse ar? Porque as pessoas estão assustadas. Então, é importante esse cuidado, porque senão, de fato, você pensa que você está seguro na sua residência e você pode ter um outro problema, desencadeando aí a proliferação desses problemas respiratórios no qual eu citei, e aí sim potencializar ainda mais os riscos. Então, acho que o nosso comportamento, a nossa responsabilidade como empresa, empresários, é realmente garantir a qualidade do ar interior que as pessoas trabalham e respiram, né? E só lembrando, Rafael, que o ambiente interno, ele pode, né, segundo a OMS, nós temos números que falam isso, ele é mais contaminado do que o ambiente externo. Às vezes as pessoas pensam, lá fora o ar tem aqui dentro eu estou mais seguro porque lá fora o ar é mais contaminado. Pelo contrário, o ambiente interno, ele pode estar bem mais contaminado do que o ambiente externo. Por quê? Porque normalmente é um ambiente fechado e você não tem a troca de ar, né? Então você fica com o ar viciado, circulando naquele mesmo espaço, e as pessoas que entram, que convivem nesse espaço, elas começam a ter esse ar viciado, circulando, e ela passa, em média, 8, 10, 12 horas nesse ambiente, contraindo esse ar de péssima qualidade. Tem que cuidar. Abraão, muito esclarecedora a entrevista. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. O pessoal de casa vai ficar muito atento, tomar um cuidado redobrado. A gente vai aprender muita coisa com o coronavírus e essa vai ser uma delas. Obrigado pelo tempo.